nessa noite, que Ele nos guarda, aleluias, e que a palavra dEle é poderosa, irmãos. Quero liberar uma palavra para os irmãos. A incapacidade, ela é, aleluias, do inimigo, porque nós somos capazes sim, de fazer, aleluias, aquilo que Deus nos direcionou. Amém, irmãos? Olhe para mim nesta noite. Você não é incapaz, irmãos. Aleluias. Deus, aleluias, é poderoso, irmãos. Glória a Deus. E ontem, para a glória de Deus, também estivemos ministrando na campanha na nossa igreja. E passamos um momento bem delicado, irmãos. Ontem, na verdade, recebemos a notícia de que uma prima faleceu, né? E ontem, né, estava aqui em Franco da Rocha. Peço que os irmãos orem pela minha família. Aleluia, muito delicado, irmão, essa situação. Só quem passa sabe, né, irmãos? Hoje o dia inteiro ali passamos velando, mas nós cremos, né, irmãos, que Deus, pastora do Caminho é Cristo, e Deus sabe, irmãos, de todas as coisas. Deus colocou algo no meu coração dizendo que a nossa carne, irmãos, ela disse para ficar, né, irmãos? Para que nós estejamos aqui. Mas nós, irmãos, temos a promessa de vida eterna e morada celestial. Aleluia, a carne fraca, bradando, irmão, chorando, mas o espírito fortalecido de que um dia, aleluias, nós estaremos juntos para toda uma eternidade. Glória a Deus. Aleluia. Números capítulo 19, irmãos. Glória a Deus. Esteja orando pela minha família. Está acompanhando a minha esposa junto com os meus 2 filhos, o Lucas e a Sara. Glória a Deus. E Deus é bom, irmãos. Números 23, 19. Glória a Deus. Diz assim: Deus não é homem como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia quando foi Deus que prometeu e não cumpriu. Ele diz que faz e faz mesmo. Glória a Deus. Irmãos, estamos diante, aleluia, de um tema que, clamando pelo cumprimento da promessa. Se eu perguntar nesta noite aqui quem tem promessa, todos nós levantamos a mão. Sim ou não, irmãos? Que essa é a promessa verdadeira do Deus poderoso a qual nós servimos. Existe algo, irmãos, que eu e você, nós precisamos entender. Durante a nossa vida, durante a nossa trajetória, existem pessoas que vão se aproximar de nós. Existem pessoas, aleluias, que elas vão, aleluias, estar no nosso convívio. Aleluias. E muitas das vezes, irmãos, nós vamos nos decepcionar com pessoas. Entenda bem o que eu vou ministrar para vocês nesta noite. Existem pessoas, irmãos, que ela vai mentir para as nossas vidas. E muitas das vezes o nosso coração vai ficar triste, vai ficar angustiado, porque nós não esperamos, aleluias, receber uma negativa, aleluias, de pessoas, irmã Aline, pessoas próximas da gente. Só que infelizmente, irmãos, nós estamos lidando com pessoas, só que trazendo aleluias para as nossas vidas. Existe um Deus que Ele é poderoso, Criador dos céus e também da terra, aleluias. E a Bíblia vai dizer que Ele não é, o texto que nós acabamos de ler, que Ele não é filho do homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Esse é o nosso Deus. E desculpa falar para você nesta noite, aleluias, a sua decepção, irmãos, ela pode ser com o homem, mas Deus, Ele não nos decepciona, aleluias. Porque, irmãos, é a convicção que nós temos diante de um Deus poderoso, que Ele pode todas as coisas. E quantas das vezes nós nos entristecemos por algumas coisas, pessoas, irmãos, simplesmente olhe para o autor e consumador da nossa vida, que se chama Jesus Cristo.
aleluia, e só Ele nós podemos confiar. O contexto, aleluia, a qual nós lemos, irmãos, em Números, a Bíblia vai dizer de que Balaque, o rei dos Moabitas, viu Israel se aproximando da sua terra. A Bíblia, irmãos, ela vai dizer então de que o seu exército, aleluias, não era muito grande. Então, irmãos, nós vamos ver de que ele tem uma ideia. E a ideia desse homem, aleluias, é uma ideia brilhante diante dos homens. Que ele foi à procura de um feiticeiro. Ele foi à procura de um falso profeta. Esse falso profeta que nós já sabemos que ele é Balaão. A Bíblia vai dizer, irmãos, de que ele tem, aleluias, pessoas procuraram ele para o espírito de adivinhações naquele tempo. E é lindo de ver, irmãos, de que Deus, Ele não trabalha no erro. Deus não trabalha no meio termo. Deus trabalha com a verdade. E esse é o nosso Deus que trabalha com a verdade. Irmãos, então nós vamos ver de que existia um trato entre eles, para que ele omitisse, aleluias, diante do povo de Israel. Só que, irmãos, a Bíblia vai dizer que altares foram edificados, para que, aleluias, ele falasse contra, aleluias, a vontade de Deus. Só que vem aqui comigo, irmãos, existe algo que eu e você nós precisamos entender. Se tem algo que nós precisamos falar, irmãos, a verdade, doa quem doer, nós temos que falar a verdade. Quando o profeta, aleluia, tentava abrir a sua boca e profetizar contra Israel, Deus descia do céu e falava assim: ô irmão, não é desta forma não que eu quero. Pelo contrário, você não vai amaldiçoar, você vai abençoar. E lá se foram 3 vezes que aconteceu isso. E diante dessas 3 vezes, Deus desceu dos céus. E é como nós lemos a palavra do Senhor Jesus, que Deus não é filho do homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Irmãos, e nós vamos ver que a palavra do Senhor, ela é linda e ela é poderosa. Levíticos capítulo de número 19, por gentileza. Glória a Deus. Dezenove, 31. Vai dizer a gloriosa palavra do Senhor. Não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos, ou dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem puros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Glória a Deus. O que essa palavra nos direciona? Não adianta nós procurarmos no homem, não adianta nós procurarmos em adivinhos, não adianta nós procurarmos, aleluias, em lugar nenhum, irmãos, nós vamos encontrar, aleluias, a verdadeira palavra. Porque é lindo, irmãos, quando nós recebemos, aleluias, elogios. Quando nós recebemos, aleluia, palavra que vai alegrar o nosso coração. Mas como é bom também, irmãos, nós recebemos, aleluias, palavra que vai nos confrontar, irmãos. Palavra que vai nos confrontar. E muitas das vezes, irmãos, nós procuramos, aleluias, em tantas coisas e esquecemos de procurar no Senhor. Que é o que ele diz: aonde vocês têm procurado, vocês não irão encontrar, aleluias. Vocês vão encontrar somente eu, que eu sou Deus de vocês. Glória a Deus. E nós vamos mais para frente, irmãos. Nós temos um inimigo das nossas vidas. A Bíblia vai dizer em João 10:10 que ele veio senão para matar, roubar e também destruir. E nós vamos ver, irmãos, que a Bíblia ela vai mencionar, irmãos, dizendo que Deus, ele fez uma promessa, aleluias, a Abraão. Gênesis no seu capítulo 17, versículo de número 15. A promessa que em sua velhice ele teria um filho. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele está com 75 anos.
Olha isso, irmãos. 75 anos, Deus promete um filho para ele. E eu conjecturo, irmãos, de que Abraão, irmãos, aleluia, ele olha, oh Senhor, eu confio no Senhor, mas 75 anos não tem condições. Só que mais uma vez, irmãos, a Bíblia ela é linda, que ela vai na contramão daquilo que muitas das vezes nós pensamos e que muitas das vezes nós não conseguimos entender. Abraão, então, ele olha, coloca uma dúvida no seu coração e dá risada por dentro, irmãos. E dá risada por dentro. Oh, glória. Sabe por quê? Eu dei essa risada, irmãos, porque nós temos essa dinâmica como ser humano, irmãos. De muitas das vezes nós duvidarmos do que o Senhor pode fazer. A nossa natureza humana, ela pende, aleluias, para o pecado, irmãos. E a dúvida, irmãos, aleluias, ela pode nos distanciar de Deus. Não pode ter dúvida no nosso coração. Deus não tarda e também não falha. Ele vem na hora certa e também no momento certo. Esse é o Deus a qual nós servimos, irmãos. Aleluias. E a promessa foi: filho, você vai ter um filho. Aleluias. Mas Senhor, eu, na minha velhice, a dúvida gerou no coração de Abraão. Só que ao passar 25 anos, irmãos, 25 anos, a promessa se cumpriu. E veio o seu filho. Só que antes de chegar, irmãos, a ele ter esse filho, ele desobedeceu à voz do Senhor Jesus. E permitiu ter outro filho, com Agar. Nós sabemos da história. O que eu quero dizer com isso é o primeiro ponto que eu quero ministrar nessa noite, que é esperar no Senhor. E é uma pergunta que eu tenho para fazer para você nesta noite: em quem nós temos esperado? Em quem que nós temos esperado? Desculpa falar, irmãos, se nós esperarmos no homem, irmãos, se nós esperarmos, irmãos, nos vereadores, em qualquer outra pessoa, os governantes, presidente, em qualquer outra pessoa, nós vamos ter frustrações. Se nós, desculpa falar mais uma vez, se nós aguardarmos o nosso amigo, nós vamos ter decepções, porque o homem é falho, irmãos. A glória, se nós esperarmos e aguardarmos no autor e consumador da nossa vida, pode demorar o tempo que for, mas a promessa de Deus vai se cumprir sobre a minha vida e também sobre a sua vida. É por isso que vale a pena, irmão, nós esperarmos no Senhor. Irmão, mas você não sabe como está a minha vida. Irmãos, eu não preciso saber, você sabe, aleluias. Mas o que eu quero dizer para você é que a espera no Senhor, aleluias, ela é poderosa. Aleluias, porque Deus vai provando nós. Aleluias, e quando Deus prova, irmãos, Jesus, no tempo certo, irmãos, oh glória, vai se cumprir, assim como se cumpriu diante da vida deste homem. Oh glória, a espera, irmãos, ela é poderosa, aleluias, quando nós esperamos no Senhor. Aleluias, lembra sempre, irmãos. Lembra sempre. Ele não é filho do homem para que minta. E muito menos filho do homem para que se arrependa. Oh glória. Oh, Jesus da glória. É por isso, irmãos, que nós estamos de pé nesta noite. É por isso que nós temos a convicção, irmãos, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que vale a pena nós esperarmos. Porque quando é da nossa forma, irmão Belê, quando é da nossa forma, quando nós não esperamos no Senhor,
Oh, Jesus Cristo. Vamos adiante, irmãos. E o segundo ponto que eu quero tratar nesta noite é a obediência no Senhor. Quando nós obedecemos ao Senhor, irmãos, as promessas dele se cumprem em nossas vidas. A Bíblia, irmãos, ela é clara, as bênçãos do Senhor, irmãos. Quando nós obedecemos é diferente, irmãos. Quando nós sabemos, a Bíblia vai dizer de um homem chamado Jó. Nós sabemos da história. Um homem, aleluias, que perdeu tudo, irmãos. A ponto de a sua própria esposa dizer para ele: ei, abandona esse Deus e morre. Abandona esse Deus e morre. Por que você está esperando tanto tempo? Por que você está esperando tanto tempo? Sai da igreja, não dá certo esse negócio. Está lutando pelo seu esposo? Esquece, está lutando pela sua esposa, está lutando pelos seus filhos, está lutando pelos seus sonhos, está lutando pelos seus projetos. Esquece, não vai se cumprir. Só que isso, irmãos, é a palavra, aleluias, do homem. Isso é a palavra do homem. Só que, irmãos, Jó, ele começa a entender, irmãos. Jó, ele começa a entender o processo. Doloroso. Passar por dificuldades. Eu não sei quantas dificuldades você passou. Eu não sei quantas dificuldades você passou até aqui. Mas de uma coisa eu estou certo: que o meu Redentor e o seu Redentor vive para todo o sempre. Aleluia. O nosso Redentor vive para todo o sempre, irmãos. A ponto dele olhar e dizer assim com as suas próprias palavras: ah, Senhor Jesus, está tão difícil. Aleluia. No capítulo de número 42, verso 5, ele vai dizer: oh, glórias, oh, glórias. Oh, Jesus Cristo, aleluias. Ele vai bradar do céu e vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar. O que isso quer dizer, irmãos? Que quando nós estamos em meio à dificuldade, nós ouvimos pessoas, aleluia, que passaram tantas coisas, irmãos. Passaram em testemunhos sobre isso. Testemunhos sobre a sua trajetória. Mas quando nós passamos, irmãos, é difícil. E nós olhamos dizendo assim: ei, será que esse dia não vai acabar? Será que, aleluia, a promessa que Deus fez, quanto tempo que ela vai durar? Quanto tempo essa dificuldade, nós vamos enfrentar essa dificuldade? Só que quando nós passamos ela, irmãos, aleluias, o nosso coração, ele transborda de alegria, ele transborda, porque nós vamos dizer: ei, eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vê, aleluias. E é importante, irmãos, nós sabemos isso. E é importante nós sabemos isso. Aleluia, que ele não mente, irmãos. Ele não muda. Ele é inerrante, aleluia. Todas as coisas que ele faz por mim e faz por você, aleluia, é nos cuidando. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos para o último ponto, irmãos. Que Deus fez a promessa. Aleluias, e um contexto a qual nós lemos do Apacentai vai dizer, aleluias, que mais de 3.000 promessas nós vamos encontrar. Mais de 3.000 promessas nós vamos encontrar. Só que existe uma, irmãos, que me chamou muita atenção, que é em Gênesis, no seu capítulo de número 3, versículo de número 15. Que Deus, aleluia, ele faz uma promessa. E a promessa de Deus é de que, aleluia, viria aleluia, que esmagaria a cabeça da serpente.
Nós vamos ver então, irmãos, que o tempo vai se passando. Aleluia, e tudo é sobre ele. A Bíblia vai dizer, irmãos, que há 2024 anos atrás, mais ou menos, aleluia, ele esteve a esta terra. Oh glória, aleluias. E a promessa que Deus fez lá em Gênesis, ela se cumpriu quando nós lemos, aleluia, sobre o seu nascimento, aleluias. E qual que é essa promessa, meu irmão, que você quer dizer nesta noite? Eu quero dizer a promessa, aleluias, que existe uma morada celestial me aguardando e também te aguardando. Existe uma promessa, aleluias, de vida eterna. A Bíblia ela vai dizer em João capítulo de número 3, versículo de número 16, que ele deu o seu único filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa é uma das promessas, aleluias, sensacionais, irmãos. Essa é uma promessa extraordinária, irmãos, que faz o nosso coração pulsar, que faz a nossa alma gritar por dentro, que faz o nosso coração se encher da alegria do poder de Deus. Que quando ele estava aqui, irmãos, ele diz: ei, eu vou para o Pai, aleluias. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador. E ainda assim ele diz: ei, eu vou para o Pai. Eu vou lá para o Pai para preparar a morada celestial para mim e também para você. A Bíblia vai dizer, irmãos, de que ele aprove Deus nos desta oportunidade. Moído numa cruz do Calvário, pagando o preço pela minha vida e também pela sua vida, para que hoje nós tivéssemos essa oportunidade, aleluias, para que hoje nós tivéssemos essa riquíssima oportunidade de estar aqui, irmãos, de estar aqui, porque a promessa de Deus, ela vai se cumprir na minha vida e também vai se cumprir na sua vida. É necessário, irmãos, nós entendermos isso. Você sabe o que isso quer dizer? A Bíblia, ela se cumpre a cada dia. A Bíblia se cumpre a cada dia. De Gênesis e Apocalipse, ela se cumpre a cada dia. Muitos não acreditam, irmãos, que existe uma morada celestial. Mas a Bíblia vai dizer que nós somos desse mundo, mas nós não pertencemos a ele. A Bíblia também vai dizer que nós estamos nessa vida como peregrinos, somente de passagem. Aleluia, oh, irmãos. Nós não podemos perder, aleluias, a visão do céu, aleluias, que existe a promessa de que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que essa promessa se cumpra na minha vida e também na sua vida. Eu não sei, aleluias, o dia e nem a hora, mas ele não é filho do homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, irmãos, aleluias, se não for, aleluias, em vida, aleluias, mais um dia nós nos encontraremos com ele, para viver com ele para toda uma eternidade, irmãos. Oh, Jesus na glória. Essa é uma das maiores promessas que um homem pode ter. Essa é a maior riqueza, aleluia, que o homem pode ter, irmãos. É de você olhar e entender, aleluias. Oh, Jesus da glória. Oh, que ele veio. Por gentileza, irmãos. João capítulo 17, versículo de número 3.
Oh, glória. E a vida eterna é essa, que eles conheçam a Ti. Oh, Jesus, que és o único Deus verdadeiro. E conheçam também Jesus Cristo, que enviastes ao mundo. 1 João capítulo de número 2, versículo de número 22. Desculpa, 1 João, capítulo de número 2, glória a Deus, versículo 25. Lembra o que nós lemos no início? Números capítulo de número 23, versículo 19. Vai dizer que o próprio Cristo prometeu a todos nós foi a vida eterna. O que o próprio Cristo nos preparou foi a vida eterna. Em quem nós temos esperado, irmãos? Em quem nós temos buscado? Aonde está o nosso coração? Antes, já deu o horário, irmãos. Mas eu quero, em nome do Senhor Jesus, se tem algo, irmãos, que em nós precisa ser mudado, precisa ser transformado, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Porque Deus ainda usa os seus na terra. Não permita, irmãos, com que deixe para abraçar hoje. Não deixe para abraçar amanhã. Perdoe hoje. Olha no olho hoje. Tiver que pedir desculpa, pede hoje. Porque a verdade em nossas vidas é Cristo. Se tiver que perdoar, irmãos, perdoe. Se tiver que perdoar, perdoe. Tira o fardo dentro do coração. Aleluias, glória a Deus. A promessa de vida eterna está, aleluias, escrita, aleluias. Para mim, para você nesta noite. Não faça, irmãos, com que nada tire esta promessa, aleluias. Porque o homem pode mentir, mais uma vez eu repito. Não permita com que amigos, aleluias, não permitam com que pessoas nos tirem, aleluias, a promessa dentro do nosso coração. Porque Deus, irmãos, aleluias, Ele é poderoso, irmãos. Mas eu não errei, não importa, irmãos. Limpa o coração, mas eu não fiz, não importa. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo tem a sua essência, exala a presença de Cristo nesta terra. Glória a Deus. Pastor, vem para cá em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu louvo, irmãos, por estar aqui. E mais uma vez eu falo nesta noite. O homem pode mentir, mas Cristo é a verdade. Cristo é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Glória a Deus. Deus te use. Aleluia. Irmãos, promessas são poderosas. Promessas, elas ditam comportamentos. Quem de vocês estava na escola na época e recebeu uma ameaça que alguém ia te pegar na escola? Quem já aqui fez isso?
a pessoa prometeu te pegar, não prometeu? Mudou a tua atitude alguma coisa? Talvez o horário de entrada, o horário de sair, dos caminhos que você fez, os pensamentos de ficar mais esperto, se alguma coisa à sua volta, não mudou? Promessas mudam o nosso comportamento. Da mesma forma, quando Deus promete, também deve mudar os nossos comportamentos. Coloca um texto para mim, de 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 4. Desse modo, Ele nos tem dado... Pode colocar na versão NVI, por favor. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Por quê? Para que Deus deu promessas? Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Ou seja, as promessas vai nos transformando e nos fazendo mais parecidos com a natureza de Deus. Mais parecidos com Deus. Como? Tendo escapado da corrupção que há no mundo causada pelos maus desejos. Então as promessas, elas combatem os maus desejos que há em nós e nos transformam conforme a natureza divina. Vocês entenderam? Então promessas, elas transformam a nossa vida. Então, esse mês que nós vamos clamar pelas promessas, não é somente clamar para que se cumpra as promessas. É que as promessas, elas sejam poderosas no nosso meio a ponto de santificar essa igreja. Mudar o comportamento, a mentalidade de vocês, para que vocês vivam uma vida separada e consagrada a Deus, sabendo que é essa vida separada e consagrada que vai conquistar as promessas, não somente as eternas, mas como aquelas do dia a dia. Amém? E Deus colocou no meu coração ali, eu vou fazer uma loucura aqui agora. Eu vou levantar agora aqui